Eu sou a professora Edeilce Buzar, doutora em Psicologia Clínica e Cultura, mestre em Educação, especialista em Educação Especial, pedagoga e psicóloga, professora adjunta da Universidade de Brasília e professora do curso Educação de Surdos e Libras da Rede Pedagógica. Hoje nós iremos conversar sobre inclusão educacional. E nós, como estamos na 17ª Rede Pedagógica, nós iremos discutir o tema da inclusão e cidadania. Como é que nós poderemos pensar a questão das pessoas com deficiência em contexto de cidadania? Se a gente for observar, durante todo o período histórico, nós já temos muita fundamentação com relação à educação inclusiva, tanto no que diz respeito aos estudos acadêmicos, científicos, quanto às normas legislativas, jurídicas. Com relação ao aspecto teórico, eu escolhi 2 referenciais da educação que, para mim, são fundamentais para que a gente possa compreender o que significa, de fato, uma educação inclusiva. O primeiro é o psicólogo russo Vygotsky, que fundou os estudos sobre educação especial e acabou construindo um campo de conhecimentos denominado defectologia. Para Vygotsky, as pessoas com deficiência não tinham uma dificuldade que estava atrelada ao corpo, ao orgânico, mas as questões sociais, culturais, é que impactavam o desenvolvimento dessas pessoas. Portanto, elas deveriam se desenvolver por outros caminhos, diferenciado dos caminhos habituais que a gente já tinha com os demais alunos. Então, era preciso pensar em meios, recursos, estratégias para que esses alunos pudessem se desenvolver tanto quanto os outros, mas por outra maneira. É o que ele chamou de caminhos de rodeio. O aluno com deficiência vai se desenvolver tanto quanto os demais, mas não numa relação direta. Ele vai se desenvolver por meio de caminhos de rodeio. E Vygotsky também construiu uma teoria chamada teoria da compensação, que diz que se uma pessoa ela tem qualquer diferença orgânica em um dos sentidos, os demais sentidos irão compensar essa ausência por meio das relações sociais e culturais. Então, para Vygotsky, deficiência não era uma questão orgânica, biológica, clínica, mas sim uma questão que devia ser amparada no social, nas relações culturais. Um outro educador que considero fundamental para nos basear, nos fundamentar nessa concepção de educação inclusiva é o Paulo Freire, o nosso brasileiro. Porque o Paulo Freire, ele estava falando de que há 2 concepções de educação diferentes. Uma na qual o professor acredita que é o dono da verdade, só ele tem conhecimentos, então ele deposita, ele transfere o conhecimento que tem nele aos demais alunos, numa relação vertical, autoritária. Isso Paulo Freire chamou de educação bancária. Esse tipo de educação não favorece as diferenças, não favorece a pluralidade, porque não há diálogo entre professor e aluno. Apenas um é o conhecedor, é o que tem a sabedoria, e os demais irão receber esse depósito. O Paulo Freire vai sugerir que nós desenvolvamos uma educação chamada educação libertadora. Uma educação como prática da liberdade. Educação onde alunos e professores, por meio de uma relação horizontal, desenvolvem diálogo a respeito de sua condição social e histórica. Então, Paulo Freire está falando de homens e mulheres, meninos e meninas, a partir de sua condição material, social, discutindo politicamente sua condição, observando as questões, limites que eles são colocados, obstáculos que precisam ser eliminados para que haja, de fato, um desenvolvimento e para que o professor e os alunos possam desenvolver, a partir dali, uma praxis de fato libertadora. Então, a gente está falando aí, no fundo, de quê? De uma educação inclusiva, onde todos têm o direito a pensar em suas condições e modificá-las. Como eu falei, também nós temos vários documentos legais
que também fundamentam a educação inclusiva, documentos nacionais e internacionais. Desde a Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, a gente já tem um debate sobre o direito de todo ser humano, e as pessoas com deficiência também estão incluídas. Aqui no Brasil, nós temos a Constituição Brasileira, 1988, a chamada Constituição Cidadã, que em seu artigo 205 diz que a educação é um direito fundamental, independente de raça, sexo, credo. Então, todas as pessoas têm direito à educação. Inclusive, em nossa Constituição, nós temos a previsão de um atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência. A partir de 1994, nós temos também um documento muito importante para a educação inclusiva, que é a Declaração de Salamanca, onde se coloca o direito inegável à educação e abomina todo e qualquer tipo de discriminação na escola. Nós temos aqui no Brasil a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a nossa LDB, que pela primeira vez traz um capítulo só sobre pessoas com deficiência, que é o capítulo 5. Nesse capítulo ele fala dos recursos, das pessoas que são público dessa educação, da formação de professores. Então a gente vai avançando no que diz respeito à questão legal. Nós temos também em 2007 uma convenção internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, trazendo já o enfoque da educação inclusiva. E é interessante como o Brasil ele vai assinando todos esses documentos internacionais e já fazendo e referendando, trazendo para nós também políticas nacionais, como é o caso da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aqui no Brasil, que vem referendar essa convenção internacional. Então, nós temos também em 2008 a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, que inclusive foi renovada ano passado, que vem trazer exatamente quem são essas pessoas, público-alvo da educação especial. De que forma deve ser feita a educação e a formação dos professores. E atualmente, mais recente que a gente tem, a Lei Brasileira de Inclusão, que também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, que fala de acesso, permanência, aprendizagem, direitos trabalhistas, educacionais, na área de saúde. Então, é uma lei muito ampla sobre inclusão em nosso país. Acontece que, durante a história, nós temos diferentes formas de compreender a questão das pessoas com deficiência. Uma é o chamado modelo biomédico, e o outro, modelo social. O modelo biomédico, para que se possa compreender as pessoas com deficiência, é um modelo pautado na visão de norma, de que existe um padrão, que existe normalidade e que todas as pessoas que estão fora desse contexto são consideradas desvio. Portanto, elas têm que se enquadrar. O modelo biomédico ele tem avançado bastante no que diz respeito à saúde, mas ele não contribui com a gente no que diz respeito à educação. Nós precisamos compreender como essas pessoas aprendem e quais são os direitos sociais. Então, muito recente, a gente tem uma concepção chamada modelo social da deficiência, que é a compreensão que a deficiência é uma questão política, é uma questão social. Quando a gente está falando de educação inclusiva, a gente tem que falar dos direitos sociais dessas pessoas, como é que as questões sociais, a escola, as relações entre pares ou com o professor podem contribuir ou não para o desenvolvimento desse estudante. Então, a gente precisa adotar um modelo social de deficiência. E também a inclusão por si só, ela tem diferentes perspectivas. Se a gente for ver, a partir do momento que os alunos com deficiência entraram na escola, eles experimentaram diferentes perspectivas. A gente tem a exclusão pura e dura, que a gente chama, que é quando os alunos com deficiência são colocados, são matriculados na escola, mas tem que estudar em escolas separadas dos demais alunos considerados normais. Então, eles vão estudar em escolas especiais, ou então em classes especiais, em instituições especializadas, que de especial, de fato, não tinham nada.
Eles ficavam, na verdade, eram segregados, separados, e as diferenças eram excluídas. Não havia um contato com as demais pessoas. Eles ficavam isolados naquele contexto. Uma outra forma de inclusão é a que a gente mais experimenta atualmente no Brasil, que é a inclusão homogeneizadora. É uma inclusão onde você matricula esses alunos, não existe mais escola especial, não existe mais classe especial, nem instituição especializada. Eles estão estudando junto com os demais alunos, estão matriculados. Mas as estratégias e práticas continuam sendo as mesmas de anteriormente, quando eles não estavam na escola. Então, não mudou, apesar de eles estarem na escola, estarem matriculados, não se observa uma mudança nas relações, na aprendizagem, na metodologia. Então, as diferenças continuam obscurecidas, invisibilizadas. Então, elas são eliminadas, ainda que estejam alunos com deficiência e alunos sem deficiência juntos. O que a gente almeja, que ainda não é a nossa realidade, é uma inclusão diferencial. É uma inclusão baseada nas diferenças, onde a diferença é considerada um aspecto positivo. E a gente trabalha a partir de uma perspectiva de reconhecimento do outro, empatia, autonomia, empoderamento, um aprendendo com o outro. Então, essa sim é uma inclusão, não é só matricular, não são só os dados estatísticos, mas são exatamente a necessidade de um estar ao lado do outro, interagindo e aprendendo. Atualmente, então, a partir da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, vieram alguns conceitos que são fundamentais, que a gente não pode abrir mão, que a gente tem que conhecer bastante. O primeiro é o conceito de acessibilidade. Então, é isso que a gente está falando, a própria palavra já diz tudo. Eles têm que ter acesso, as pessoas com deficiência, com altas habilidades, os autistas, eles têm que ter acesso às mesmas coisas que as demais pessoas. Então, a legislação garante que tenha acessibilidade. É interessante que é pela primeira vez que a gente tem uma lei brasileira de inclusão dizendo que os locais onde não houver acessibilidade são passíveis de serem condenados, porque isso é um crime, serem denunciados na justiça. Tem que ter acessibilidade. Então, o que seria essa acessibilidade? É a possibilidade e a condição de alcance para a utilização de espaço. Eles têm que utilizar os mesmos espaços, mobiliários, equipamentos, edificações, transportes, informação, comunicação, sistemas de tecnologia. Tanto faz ser na zona rural ou na zona urbana, essas pessoas têm direito ao acesso a todas as coisas que as demais pessoas. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar o que a gente pode fazer para tornar a nossa sociedade mais acessível. Enquanto ela não for acessível, de fato, para todos, todas e todos, a gente não está falando realmente de inclusão. Um outro conceito fundamental é o desenho universal. O que é isso? É uma concepção que baseia a construção de produtos, ambientes, programas, serviços. Então, quando você vai construir um produto, um programa, você já tem que pensar se esse produto vai realmente contemplar todas as pessoas. Não é ter um serviço, por exemplo, um seminário. Organiza um seminário para todas as pessoas, só que as pessoas com deficiência não têm acesso. Ou então, digamos, as pessoas surdas não sabem falar a língua que está sendo falada ali no seminário, elas não têm acesso. Então, na concepção de desenho universal, isso jamais pode acontecer. Quando você planeja construir um programa, um equipamento, um serviço, você tem que ter já essa concepção como base. O que eu posso fazer para que todas as pessoas fiquem dentro e não fora? E também isso inclui recursos de tecnologia assistiva. Mas a quem se dirige a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva? Quem é o público-alvo? Quem são as pessoas? Eu gostaria de responder a vocês que todas as pessoas, porque com a educação inclusiva, todas as pessoas serão beneficiadas. Todos nós aprendemos no relacionamento com a diferença, a partir do conceito de equidade, de autonomia, de empoderamento. Mas, especificamente, a gente pode dizer que
A política de educação especial, ela é voltada para pessoas com deficiência. E é importante dizer que esse termo ele também é recente. Durante algum tempo a gente utilizou deficiente, pessoa portadora de deficiência, pessoa com necessidades especiais ou específico, pessoa especial. Não. O termo mais correto na atualidade é pessoa com deficiência, trazendo pessoa para o primeiro plano. E com deficiência biológica. A deficiência que se instaura ali depende muito das relações, da maneira como é que está organizado a cultura, a mediação, a relação entre as pessoas. Então, nós colocamos aí que estudantes com deficiência são aqueles que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, intelectual ou sensorial, que em interação com as diversas barreiras sociais, culturais, simbólicas, podem ter restringido a sua participação. E aí, nós não estamos falando de inclusão, se a pessoa não pode participar de forma plena e efetiva na escola e na sociedade. Então, quando a gente fala de público-alvo, a gente está falando de estudantes com deficiência, são as pessoas cegas, surdas, síndrome de Down, pessoas com cadeirantes, com deficiência física. Também a gente tem nesse grupo estudantes com transtornos globais de desenvolvimento ou transtorno do espectro autista, que são aquelas pessoas que apresentam alguma diferença nas interações comunicativas ou nas relações sociais. Eu tenho um repertório de interesse muito específico, repetitivo, gosta apenas de um determinado tema. É claro que a gente não pode generalizar, porque dentro do espectro do autismo você tem diferentes tipos de pessoas, diferentes níveis de desenvolvimento. Mas aí entra tanto estudante com autismo, quanto síndromes do espectro do autismo e até a psicose infantil. E nós temos os estudantes com altas habilidades ou superdotação, que são aqueles estudantes que demonstram um potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas: acadêmica, liderança, motricidade, artes, às vezes só em uma área, às vezes eles se destacam em várias áreas, e eles têm também um envolvimento de aprendizagem em determinadas temáticas, determinadas tarefas do seu interesse. Então, para que a gente possa falar de inclusão e cidadania, é preciso partir do princípio que nós estamos falando de quê? De educação, que educação é direito social. Então, quando eu estou falando de educação, eu estou falando de cidadania, de dignidade. Então, não é possível ter educação sem as pessoas com deficiência. E se eu tenho um espaço que se diz inclusivo, essas pessoas elas têm o direito de se expressar, de dizer tudo o que pensam, construir relações cognitivas que desenvolvam o seu pensamento. Mas o que a gente está tentando dizer aqui é que uma educação inclusiva ela tem que ser de fato social, política e não clínica, reabilitadora, não é de cura que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma pedagogia social, que ela tem um caráter essencialmente político, social e cultural. Então, para encerrar a nossa reflexão neste momento, o que a gente precisa entender? Que toda pessoa com deficiência, ela tem direito à igualdade de oportunidades como as demais pessoas. E ela não pode sofrer nenhuma discriminação. Então, se nós estamos pensando em educação inclusiva, a gente tem que pensar de que forma essas pessoas terão acesso sem serem discriminadas. E outra coisa, é dever do Estado, da sociedade, da família, assegurar que os direitos dessas pessoas sejam cumpridos, sejam exercidos. A gente sabe que atualmente o Brasil ele já tem vários avanços no que diz respeito à legislação. Nós vimos uma série de legislações hoje em nossa aula. Nós sabemos também que a academia, a universidade, tem feito muitas pesquisas, então a gente tem muito desenvolvimento aí. Mas nós ainda precisamos melhorar a prática pedagógica, a escola, a sala de aula. O que a gente pode fazer para que a equidade, a relação com a diferença possa se fazer presente aí mesmo? Então, a gente ainda tem desafio para implementar uma educação inclusiva. Fica um desafio aí para as sociedades democráticas e para as políticas públicas, porque para que a gente pense de fato em cidadania, precisamos incluir todos. Todos devem ter acesso. Muito obrigada e até a próxima.